Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era, e você diz amém. Antes de você se assentar, levanta a tua mão direita para o alto e diga com autoridade a poderosa ação da palavra de Deus. Pode se assentar glorificando o Senhor Jesus. Meus irmãos, é motivo de alegria estar convosco nesta oportunidade para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Quero dizer que esta festa está muito linda. Tenho certeza que Deus está recebendo o nosso culto nesta noite. Quero externar a minha gratidão ao pastor Jaime Nascimento, que Deus continue abençoando. Agradeço a confiança do Senhor, que a graça de Deus continue repousando sobre a sua vida. Louvo a Deus pela vida do evangelista Onésimo, que nos fez o convite, meu amigo. Deus continue te abençoando e te honrando sempre. Trago a paz do meu pastor Antônio, da igreja em qual eu congrego, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 6, lá em São Paulo. Estou acompanhado da minha linda esposa, da Mona Lisa. Que Deus continue abençoando a sua vida. Todos os pastores que estão aqui, que o Senhor continue honrando os Senhores. Amém? Amados, o tema da minha ministração esta noite é a poderosa ação da palavra de Deus. Quando nós olhamos para os conselhos, nós entendemos que os conselhos só têm eficácia, só geram resultados quando nós os colocamos em prática. Quem sabe um dia você esteve em um aperto financeiro, as portas se fecharam, você não sabia o que fazer. Você talvez procurou algum amigo mais experiente que você pediu um simples conselho. Talvez o seu amigo te aconselhando disse: faça tal curso, faça tal coisa, tome tal atitude. E você pegando aquele conselho e colocando aquele conselho em prática, as portas se abriram. Você começou a prosperar, porque o conselho só funciona na vida de alguém quando este conselho é colocado em prática. Ou talvez em determinado momento da sua história, você estava andando com algumas amizades que te afastavam de Deus, e o seu pai, sua mãe, seu melhor amigo disse para você: se afaste dessas pessoas, pare de andar com as pessoas que te afastam, que te esfriam espiritualmente. Você pegando aquele conselho, colocou no coração e se afastou dessas pessoas. E qual foi o resultado? Hoje talvez a sua vida espiritual está fluindo. Talvez hoje você ora mais, você busca mais, porque você se afastou daquelas amizades que estavam se esfriando. E também acontece na vida daqueles que passam por problemas no casamento, problemas conjugais. Está cheio de brigas, está cheio de discussões, e talvez algumas pessoas vão até o pastor e perguntam: pastor, o que é que eu tenho que fazer para que a minha vida sentimental seja restaurada? O que é o que eu tenho que fazer para que o meu relacionamento volte a ser uma bênção? E quem sabe o pastor libera um conselho simples: meu irmão, libere o perdão para a sua esposa. Minha irmã, libere o perdão para o seu esposo. E quando você coloca o perdão em prática, o que acontece? O casamento é restaurado, o casamento volta a ser uma bênção. Isso por quê? Porque os conselhos só têm eficácia na vida daqueles que colocam em prática. Você pode ser uma pessoa que talvez assista a alguns esportes e veja se não é assim. Quando você assiste futebol, basquete e outros tipos de esporte, você vê que eles têm técnicas, eles têm um trabalho em equipe, eles têm um esforço, estratégias, mas o time vencedor sempre é aquele que coloca todas essas dificuldades por terra e coloca aquilo que eles aprenderam em prática.
quando colocam um trabalho em equipe em prática, quando colocam as suas habilidades em prática, a vitória vem para aquele time que colocou em prática. O que é isso? O esforço, a sabedoria, o conhecimento só traz vitória para aqueles que colocam em prática. Nós ouvimos aqui Tiago dizer em sua palavra que aquele que coloca a palavra em prática, ele é bem sucedido. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela só tem eficácia em nossa história quando a colocamos em prática. Nós entendemos que a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia tem sua origem no céu, ela é amada na terra e ela é odiada no inferno. Há muitos tempos a palavra de Deus foi queimada, a palavra de Deus foi perseguida. Muitos tentaram parar a Bíblia Sagrada. Fácil é queimar as páginas da Bíblia Sagrada, fácil é perseguir a palavra de Deus. O difícil é destruir os resultados que ela causa na vida daqueles que colocam em prática. Vamos olhar para este tema e vamos extrair algumas lições de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos ouvir e cumprir a palavra. O efeito vem quando colocamos em prática. Você já parou para se perguntar por que existem pessoas que entram na igreja, estão em todos os cultos, está no culto de doutrina, está no culto de Santa Ceia, ouve a mensagem, prega a mensagem, e a vida dessa pessoa não muda? Entra ano, passa ano, e a pessoa permanece do mesmo jeito. A pessoa não se aprofunda na presença de Deus, não se torna alguém melhor. E outros que começaram há um mês atrás, e outros que começaram uma semana atrás, mas quando você olha para a vida dele ou dela, você percebe que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus está levantando, que Deus está agindo na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Pregador, qual é a diferença daquele que vem todo dia e não muda, e daquele que está há pouco tempo na presença e já está vivendo o sobrenatural? É muito simples. É porque aquele que vem todos os dias no culto e apenas ouve a palavra, nada vai mudar. Mas aquele que começou há pouco tempo e vem para o culto, ouve, mas coloca em prática, vive o sobrenatural. Se você quer viver de verdade o sobrenatural, você precisa ouvir a palavra e praticar a palavra. Se você quer colher os frutos de Deus na sua vida, não basta apenas ouvi-la, é preciso praticá-la. Se você é um tipo de pessoa que ama ouvir a palavra, ama pregar a palavra, mas detesta colocar em prática, você não terá resultados. A sua vida não vai mudar, vai permanecer do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza que entraram pessoas aqui, e a palavra que você está ouvindo hoje, você vai colocar em prática. E eu preciso te dizer, se você ouvir a palavra e colocar em prática, não existe nada que possa impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Devemos ouvir, mas também praticar a palavra de Deus. Quem ouve a palavra e a pratica está firmado na rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que firmou a sua casa sobre a rocha, alicerçou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, as inundações, o vento forte, e a casa permaneceu de pé. O que a palavra está dizendo é: se você ouvir a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus, você não está com a sua vida edificada na areia, você está com a sua vida edificada na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Jesus disse que vem o tempo forte,
vem o vento, vem as inundações, e nada pode derrubar esta casa que está alicerçada. Eu vou melhorar. Se você está ouvindo, se você está praticando o que você recebeu no culto de doutrina, o que você recebeu no culto de domingo, se prepare, porque o diabo não pode destruir a sua casa, o diabo não pode jogar por terra a sua vida. Não existe demônio, não existe diabo, não existe obra de macumbaria, não existe inveja, não existe manipulação que possa destruir a vida de alguém que está firmado na palavra. É por isso que vem um vento forte sobre você, é por isso que a tempestade vem sobre você, e as pessoas ficam se perguntando o que ele faz, o que ela faz para suportar o que ninguém suporta, para aguentar o que ninguém aguenta. É muito simples. Quem ouve e pratica a palavra está firmado em Cristo. O vento pode soprar sobre a sua vida, a tempestade pode vir sobre a sua vida, o diabo pode se levantar com os demônios do inferno, você não será abalado. Eu estou pregando para uma igreja que não será parada pelas obras do diabo. Eu estou pregando para um povo que está alicerçado na rocha e permanecerá firme e inabalável para a glória de Deus. Sim, quem ouve e entende a palavra frutifica. Mateus capítulo 13, versículo 23 está escrito: mas o que recebeu a semente em terra boa é o que ouve a palavra e também a compreende e também dá fruto. O que Jesus está dizendo aqui é que quando alguém ouve a palavra dele, guarda a palavra dele, medita na palavra dele, automaticamente vai gerar frutos. Se você deseja frutificar, aqui está o segredo. Não existe outra forma de frutificar na vida ministerial, na vida espiritual, financeira ou sentimental, a não ser pela palavra de Deus. Se você entrou aqui esta noite dizendo: Senhor, eu preciso gerar frutos na sua obra, eu preciso gerar frutos nas missões, escute o que eu vou te dizer. Se a palavra qual você ouve, você está guardando no seu coração, se prepare, aguarde, porque Deus fará você gerar frutos que você nunca gerou. Deus fará você alcançar resultados que você nunca alcançou. Eu estou dizendo aqui esta noite que a sua vida será transformada pela palavra, que a sua vida gerará frutos pela palavra. A partir deste culto, a sua pregação não será a mesma, o louvor que você entrega para Deus não será o mesmo, a sua família não será a mesma, os seus amigos não serão o mesmo, porque o diabo não pode impedir um crente de gerar frutos quando ele ouve a palavra de Deus. Levante a tua mão direita para o alto que eu quero profetizar. Este ano é ano de gerar frutos através da palavra. Este ano é ano de entrar portas que você ainda não entrou. Este ano é ano de ver pessoas aceitando a Cristo dentro da sua casa que você ainda não viu. Quem ouve a palavra frutifica. Quem ouve a palavra se desenvolve. Quem ouve a palavra cresce. Quem ouve a palavra avança. Ninguém poderá impedir os frutos que você vai gerar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha, a palavra diz no Salmo de número 1, verso 2, que bem-aventurado é quem medita na palavra, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista está dizendo que aquele que medita na lei, na palavra, de dia e de noite, ele é bem-aventurado. Os significados da palavra bem-aventurado é felicidade, alegria. Lá vai, existem pessoas que estão investigando a sua vida,
entram nas redes sociais e procuram saber um pouco de você, perguntam para A e perguntam para B e querem descobrir o que está acontecendo na sua vida. Pregador, por quê? Porque eles querem descobrir a fonte da sua alegria, eles querem descobrir a fonte da sua felicidade. Eles não sabem que talvez o seu aluguel está atrasado, talvez os seus filhos estão perdidos nas drogas, talvez a enfermidade bateu na sua porta, chegou no seu corpo, e eles olhando para você não entendem a alegria que você tem, da onde você tira este sorriso nos dias difíceis, como você consegue estar no culto esta noite levantando a mão para adorar. É muito simples. O segredo da felicidade do crente que está na prova é porque ele medita na lei do Senhor, é porque ele medita na palavra de Deus. Há uma alegria reservada para aquele que medita na palavra, há uma alegria reservada para aquele que ama a palavra, há uma alegria reservada para quem tem prazer na palavra de Deus. Agora, eu não posso ser irresponsável e deixar de dizer isso. A Bíblia é o único livro escrito que não serve para ser lido. A Bíblia é o único livro escrito que serve para ser meditado. Quem lê a Bíblia não compreende, quem olha a Bíblia não compreende, mas quem medita na palavra de Deus encontra os segredos que estão aqui. Nós lemos o jornal, nós lemos um livro, mas para compreender a palavra é preciso meditar. Pregador, o que é meditar? Meditar, um dos significados da palavra meditar é sussurrar. Se você não conversa com a Bíblia, dificilmente ela vai conversar com você. Se você não fala com a palavra, dificilmente ela vai falar com você. O Espírito Santo está colocando muito forte no meu coração. Eu não quero que você apenas leia a Bíblia, eu não quero que você apenas abra a Bíblia, eu quero que você medite na minha palavra, eu quero que você mergulhe na minha palavra. Existem pessoas, pastor, que dizem amar a palavra de Deus, mas acham cara uma revistinha da escola dominical. Existem pessoas que dizem amar a palavra de Deus, mas não gosta de ouvir a palavra. Para de graça. Quem tem prazer na palavra de Deus medita de dia e de noite. Quem tem prazer na palavra de Deus até mesmo lê a Bíblia de joelhos, não se cansa de ler a palavra. Uma vida meditando na palavra é muito pouco, uma hora meditando na palavra é muito pouco, porque quem ama a palavra de Deus quer de dia, quer de noite, quer de manhã, quer de madrugada. Eu estou pregando para uma igreja que ama meditar na palavra de Deus. Eu estou pregando para uma igreja que tem a palavra no seu coração. Só se isso é verdade, levanta a tua mão para cima e adore ao Deus da palavra esta noite. Oh, eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Ainda existe uma igreja que valoriza a palavra. Amados, em segundo lugar, nós precisamos compreender que a palavra é como um espelho. Sim, a Bíblia é um espelho que reflete a nossa realidade. Você já viu aquele tipo de pessoa que não gosta de olhar para a palavra? Porque de verdade, irmãos, quando nós estamos consolados, olhamos para a palavra e ficamos atribulados. Mas quando estamos atribulados, olhamos para a palavra e ficamos consolados. Porque a Bíblia, ela tem este poder. Poder de quê? De revelar a nossa aparência. Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não ouvinte apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto
em um natural espelho, porque ele contempla-se a si mesmo, segue o seu caminho e logo se esquece que tipo de homem ele era. Você já viu o espelho mentir acerca da aparência de alguém? O espelho não mente. O espelho revela aquilo que está diante dele. Existem pessoas que fogem da palavra porque sabem: se eu olhar no espelho da palavra, a palavra vai dizer quem eu sou. Quem eu sou? Fraco, caído, dependente da graça de Deus. Existem pessoas que fogem de ouvir a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque sabem que quando se olharem diante do espelho da palavra, a palavra vai mostrar a sua realidade. Você está afastado, você precisa voltar para Jesus, você precisa andar no caminho da santificação. Só que precisamos entender que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela reflete a nossa realidade, mas também não esconde o nosso futuro. Quando olhamos para a palavra, ela diz: você é fraco, você é caído, você é pecador, é dependente da graça. Mas também ela diz: o sangue de Jesus te purifica, o Cordeiro de Deus morreu no seu lugar, o Espírito Santo te fortalece. O mundo aponta para você e diz: você está sujo, está perdido e não há solução. A Bíblia olha para você e diz: você é tudo isso, mas eu continuo te dizendo: a graça ainda te alcança, a misericórdia ainda está sobre a sua vida. Eu preciso te dizer: se existe alguém dentro da sua casa que apontou o dedo para você e diz: você não tem mais jeito, eu não sei porque você lê a Bíblia, você não vejo mudança. É tudo mentira do diabo, porque a Bíblia diz que a salvação ela vem através da cruz, a salvação ela vem através do sangue, a salvação ela vem através da graça. Deus me trouxe aqui para te dizer que ainda há um jeito para a sua vida, que ainda há um jeito para a sua casa, que ainda há uma solução para o teu filho, que ainda há uma solução para a tua história. A palavra de Deus é verdadeira e te levanta nesta noite. Jesus mostrou à igreja de Laodiceia a sua verdadeira aparência caída. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, Jesus diz: e ainda dizes: estou rico e conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és um miserável, digno de compaixão, pobre, cego, o que está nu. Sabe o que está acontecendo aqui? A igreja de Laodiceia, no auge da sua soberba, está olhando para si própria e está dizendo: eu posso tudo, não preciso de nada, estou enriquecido e de nada tenho falta. Só que ela se esqueceu que Jesus é a palavra, e a palavra é o espelho. Eu imagino Jesus se colocando diante dela e dizendo: você não sabe que você é pobre, que você é nu, que você está caído. Sabe o que eu acho interessante? Existem muitas pessoas que quando se afastam da palavra de Deus, a primeira coisa que elas fazem, bater no peito e dizer que eu sou o cara, eu não preciso de ajuda, eu não preciso que ninguém me segure nas minhas mãos, eu não preciso que ninguém me mostre o caminho, eu não preciso de conselho de pastor, eu não preciso honrar nem mãe nem pai. Se você estava pensando assim, você está muito equivocado, porque a palavra de Deus reflete a nossa aparência, e Jesus está dizendo: você ainda precisa de mim, você ainda depende de mim. Se eu não segurar nas tuas mãos, você vai cair mesmo. Se eu não entrar nesta luta, você vai perder mesmo. Se eu não te mostrar o caminho, você vai se perder mesmo. Jesus está dizendo para alguém aqui: eu entrei na sua vida, cheguei no dia de hoje para te dizer: eu ainda tenho um caminho de salvação para a tua história. Eu preciso que você reconheça os seus pecados para que eu comece a trabalhar na sua vida. Nós precisamos entender que dependemos da graça de Jesus, que dependemos da presença de Jesus, que Jesus, eu vou dizer, o diabo ele é diferente de Jesus. Sabe o que o diabo faz? Ele se coloca diante de você e com um reflexo mentiroso ele diz: você não precisa de Jesus,
Você pode continuar no caminho da prostituição. Você pode continuar no caminho do pecado. E te iludindo com a mentira, ele vai fazendo você sorrir e você caminha para o inferno. Jesus é diferente. Ele chega para você e diz: você pecou, você caiu, mas eu ainda posso te salvar. Eu ainda posso te consertar. Grave isso que eu vou te dizer. Se você não gravou nada do que eu disse até agora, grave isso aqui. O diabo mente para você, para que você possa sorrir e caminhar para o inferno. Jesus mostra a tua verdadeira aparência, te faz chorar, mas ele te leva para o caminho dos céus. Se Jesus está te exortando, dê glória a Deus mesmo. Se Jesus está te mostrando o caminho da verdade, adore a Jesus mesmo. Comece a se preocupar no momento que Jesus parar de falar com você. Comece a se preocupar no momento que a palavra não te confrontar mais. Comece a se desesperar quando você perder o desejo e o temor de se converter a Jesus. Mas se Ele ainda está te repreendendo, é porque Ele te ama. Se Ele ainda está te mostrando o caminho da salvação, é porque Ele se importa com você. Porque a Bíblia nos diz que Deus repreende aquele a qual Ele ama. O maior sinal de Deus, do seu amor pela sua igreja, é quando Ele corrige a sua igreja, é quando Ele exorta a sua igreja. Quando nós somos exortados, é sinal de que Ele nos ama. O confronto pela palavra de Deus nos dá apenas duas opções. Quantas opções? Duas. A primeira opção é: você se olha no espelho da palavra, vê a sua realidade e você permanece do jeito que você está. A segunda opção é: você olha a sua aparência, você olha a sua realidade e você escolhe mudar. Sabe o que eu acho interessante? Na cruz do Calvário, no Monte Calvário, havia 3 cruzes. Quantas cruzes? 3. 2 ladrões e Jesus, o Salvador, estava no meio. Um ladrão do lado de Jesus fez a sua escolha, foi para o inferno. O outro ladrão do lado de Jesus também fez a sua escolha e foi para o paraíso. A pergunta que fica é: de qual lado da cruz você está? Qual é a escolha que você fará esta noite? Será que você vai olhar para a palavra e vai dizer: tudo que está sendo falado aqui é coincidência, tudo que está falando aqui é indireta? Ou você pode olhar para a palavra e dizer: realmente, Jesus, eu preciso voltar para os seus caminhos. Realmente, Jesus, eu sou totalmente dependente da tua graça. Realmente, Jesus, eu preciso receber o seu perdão. O diabo está perdendo vidas aqui dentro hoje. Satanás está perdendo histórias aqui hoje. Porque eu tenho certeza que nesta noite olharemos para o espelho da palavra e a escolha que vamos fazer é o caminho da salvação, é o caminho da graça. Nós vamos chegar até o céu, nós vamos nos encontrar com Cristo, porque nossa noite escolhemos o caminho que leva ao Senhor. A Bíblia diz que Estevão e Jesus pregaram a palavra, mas também viveram a palavra. Atos capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão, no capítulo 6, ele é levantado como diácono. No capítulo 6 e no 7, ele anuncia o Evangelho com sinais e prodígios. Se levantaram invejosos da sinagoga, levantaram calúnias contra Estevão, e eles foram apedrejar Estevão. Mas a Bíblia diz que Estevão disse assim para aqueles que estavam apedrejando: Senhor, não lhes impute este pecado. Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus diz na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Lucas capítulo 6, versículo 27, Jesus diz: amai os vossos inimigos. Agora olha para cá. Estevão pregou sobre o perdão, e quando ele está sendo apedrejado, ele cumpre aquilo que ele pregou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus, quando esteve nesta terra, ele disse que nós deveríamos perdoar as ofensas dos nossos próximos.
Ele disse que devemos amar os nossos inimigos. E na cruz do Calvário Ele nos dá um show de Bíblia, porque na cruz do Calvário Ele não somente pregou, na cruz do Calvário Ele viveu a palavra que Ele pregou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós precisamos aprender que pregar a palavra de Deus é fácil, anunciar o Evangelho é fácil. Difícil é viver a palavra que pregamos. Difícil é colocar em prática a palavra em que pregamos. Então tome muito cuidado quando você assumir a tribuna e pegar no microfone. Quando você chegar aqui, sinta temor de verdade, sinta medo de verdade. Pregador, por quê? Porque chegar aqui, abrir a Bíblia, exortar, pregar é fácil. O difícil é colocar em prática quando chegamos em casa. O difícil é colocar em prática quando saímos daquela porta para fora. É muito fácil pregar sobre o perdão. Difícil é perdoar quando alguém vem contra você. É muito fácil pregar, ajude o seu irmão. O difícil é quando o irmão bate na sua porta pedindo ajuda e você não ajuda. Nós precisamos aprender que a palavra que pregamos será base para Deus nos julgar. Nós precisamos aprender que tudo aquilo que estamos pregando, Deus dará conta naquele dia do juízo. Em terceiro lugar, nós precisamos entender o que a palavra representa para nós. Amados, a palavra para nós é lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Salmo 119, 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando o salmista diz que a palavra é lâmpada, ele está dizendo que assim como a lâmpada tem o benefício de lançar luz na escuridão, da mesma forma, a palavra de Deus ilumina os nossos passos. Se imagine em uma estrada que está escura, uma escuridão está tomando conta do ambiente, só que você está caminhando em direção ao alvo, mas você não está com as suas mãos vazias. Se imagine com uma lamparina nas suas mãos. O que acontece? Você está andando na estrada escura, mas você consegue enxergar o caminho. Se tiver um buraco, você desvia. Se tiver um degrau, você passa por ele e você não cai, você não tropeça, você não fica caído no chão. A palavra de Deus tem o mesmo efeito. Nós estamos andando na escuridão deste mundo. Neste mundo existe o pecado, neste mundo existe o adultério, neste mundo existe a ideologia de gênero. Mas quem tem a palavra de Deus, quem tem a lâmpada que ilumina os passos, não ficará caído pelo caminho. O diabo pode tentar te derrubar, mas se você tem a palavra, você não vai cair na armadilha dele. Os demônios podem tentar fazer você tropeçar, mas se você tem a luz da palavra, você passa pelo obstáculo. Esta noite eu vim dizer aqui: se você ainda ama a palavra de Deus, se você ainda caminha com a palavra de Deus, fofoqueiro não derruba, caluniador não te derruba, linguarudo não te derruba. Pode se levantar o inferno inteiro, quem tem a luz da palavra não vai tropeçar, quem tem a luz da palavra não vai cair, quem tem a luz da palavra vai prosseguir em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. É por isso que a estratégia do diabo é assim: para de ler a palavra, para de andar com a palavra, não coloque a palavra debaixo do braço e vá para a igreja porque não combina com o seu look, porque isso é motivo de vergonha. E assim muitas pessoas vão desprezando a palavra. Mas agora entenda: se você está em uma rua escura, você tem a lamparina e você encontra uma pessoa que está perdida, o que você vai fazer? Você não vai somente ver o caminho para você, você vai ajudar quem está perdido na escuridão a encontrar novamente o caminho, e vocês vão caminhar juntos até o alvo. Acredite no que eu vou te dizer: o que o diabo quer
odeie a palavra mesmo. O que Ele quer é que você substitua a palavra mesmo. Por quê? Se você não tem a palavra, você não tem luz. Se você não tem luz, você não sabe o caminho. E se nem você sabe o caminho, quanto mais alguém que você quer levar para o caminho da salvação. É por isso que ninguém pode aconselhar, ninguém pode encaminhar alguém para o caminho da salvação sem antes não ter a luz da palavra de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você: se o plano do diabo era fazer você desprezar a palavra, ele caiu por terra. Porque você não somente vai encontrar o caminho, você vai ajudar quem está dentro da sua casa, está em trevas, a encontrar o caminho com você. Alguém entendeu a palavra? Deus vai te usar para levar outras pessoas até Cristo. Dentro da faculdade, você vai mostrar o caminho para os seus amigos. Dentro da escola, você vai mostrar o caminho para os seus amigos. Dentro da sua casa, você vai mostrar o caminho para a sua família. Aonde quer que você estiver, a luz da palavra vai brilhar e você vai ganhar mais almas. Eu profetizo em nome de Jesus que esse ano é o ano em que você mais vai ganhar almas para Deus, em que você vai mais tirar pessoas do reino das trevas e conduzi-las para o caminho da luz. Este ano Deus salva a tua casa. A palavra de Deus é alimento espiritual. Lucas capítulo 4, versículo 4, Jesus diz para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amados, Jesus está deixando aqui muito claro, muito nítido, taxativo, que o alimento físico, ele é importante para o corpo. O alimento físico, ele nos dá força física, mas não basta somente o alimento físico, também é preciso o alimento espiritual, também é preciso se alimentar da palavra de Deus, porque nós não somos apenas corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo por aí muitos desigrejados, nós estamos vendo por aí muitas pessoas que dizem: eu sou igreja, mas essas pessoas não vêm à igreja. Sabe por quê? Porque alguns pregadores da hipergraça têm subido nos nossos púlpitos, e a pregação deles é esta: nós não precisamos de 40 minutos de mensagem para que possamos ser alimentados por Deus. Nós não precisamos de uma mensagem tão longa para que saímos fortificados. É tudo mentira, é tudo mentira, é tudo mentira. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. O que coloca a igreja de pé é a palavra de Deus. O que faz a igreja caminhar é o alimento espiritual. Chega de palhaçada nos nossos púlpitos, chega de mensagens de autoajuda, chega de mensagens coaches. O que nos sustenta é a palavra, o que nos alimenta é a palavra, o que nos coloca de pé é a palavra. A igreja não precisa de amuleto para crescer, a igreja precisa da palavra para crescer. Não chegamos até aqui com qualquer tipo de alimento, nós chegamos aqui com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, e essa igreja não abre mão de ser alimentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo nos diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou pregando para uma igreja que conhece a palavra, por isso eu ganho tempo. No contexto de Efésios 6, você vai ver Paulo ele apresentando alguns adversários da igreja: potestades, principados, dominadores e por aí vai. Paulo vai listar agora uma série de armaduras espirituais para que eu e você possamos ser revestidos para lutar contra o diabo. Você percebe que a única arma de ataque que Paulo cita é a espada, porque a espada é a única arma de ataque pelo cristão.
Existem pessoas que dizem: eu ataco pela fé, eu avanço pela fé. Mentira. A fé, ela é o quê? Ela é uma forma de você se proteger, ela é um escudo. Mas a única arma de ataque da igreja é a palavra. De fato, Paulo, ele fala da espada, mas quem nos ensina a usar a espada é Jesus. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, passou e jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. O diabo apareceu para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, com a espada, com a palavra, disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou Jesus para o pináculo e disse: lança-te daí abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos para que te guardem, e não tropeces com o teu pé em pedra. Jesus, usando a palavra, disse: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo colocou Jesus no monte e mostrou todas as glórias e disse: se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestarás culto. Eu preciso te dizer, Jesus não venceu o diabo com rosa ungida. Jesus não venceu o diabo com o tapete da purificação. Jesus não venceu o diabo com o envelope da salvação. Jesus não venceu o diabo com o sal grosso. Jesus não venceu o diabo com réplica da Arca da Aliança. Jesus não venceu o diabo com a água que veio do Rio Jordão. Jesus venceu o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra. Pregador, eu não entendi. Lá vai. Quer vencer o diabo? Palavra. Quer vencer o inferno? Palavra. Quer vencer as tentações? Palavra. Quer vencer a fofoca? Palavra. Quer vencer o desânimo? Palavra. Quer vencer o disse-me-disse? Palavra. Quer vencer a fraqueza espiritual? Palavra. Quer vencer os demônios? Palavra. Quer vencer a pombagira? Palavra. Quer vencer a chutaveira? Palavra. Quer vencer o inferno? Palavra. A palavra continua sendo a arma de ataque da igreja. A palavra continua sendo a nossa arma de ataque e ninguém vai mudar. Só quem trouxe a palavra, levanta ela para cima. Só quem trouxe a espada, levanta ela para cima. Se você esqueceu o carro, não precisa levantar. Se você deixou em casa, fica de novo achada. Mas quem trouxe a palavra, levanta agora. A igreja vence. Levante as mãos e adore. Só quem é guerreiro de Cristo, só quem está armado nesta guerra, Deus te chamou para a guerra. Cadê a tua espada? Eu vou deixar você adorar. Um minuto de glória a Deus aqui essa noite. O diabo está desesperado com essa igreja, porque ele pensou que a igreja não tinha mais a palavra. Ele pensou que a igreja perdeu a palavra. Cai por terra, Satanás. A igreja permanece de pé na palavra. Eu não largo a palavra. Eu não abandono a palavra. Eu não deixo.
santificação. Repita: santificação. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. O nosso Deus, Ele pede para nós a santidade, porque o caráter dele é santo. O Senhor Deus exige de nós a santidade, porque Ele é santo. Agora eu preciso te dizer algo aqui: não existe santificação aonde também não existe a palavra de Deus. Igreja que troca o lugar da palavra por entretenimento é uma igreja que está caminhando a passos largos para a perdição. Igreja que no lugar da pregação coloca todo tipo de travessura, de palhaçada, perdoe a minha expressão, é uma igreja que está perdendo a santificação. Só que o que me alegra esta noite é ver que a igreja ainda não abre mão da palavra, a igreja ainda não abre mão da santificação. Enquanto houver a palavra em nossos púlpitos, enquanto houver os cultos de doutrina, enquanto houver a escola bíblica dominical, enquanto nos reunimos na oração, enquanto nos reunimos no culto de domingo para ouvir a palavra, ainda haverá santificação no nosso meio. Enquanto a palavra continuar sendo ensinada na igreja, ainda continuaremos no caminho da santificação. Eu preciso dizer: ser santo não é ser perfeito, porque o estado da santidade perfeita só vamos alcançar quando a trombeta soar e o nosso corpo for transformado em um corpo de glória. Agora, enquanto estivermos aqui, é processo de santificação pela palavra. Enquanto estivermos aqui, é ouvir a palavra para ser santo. Enquanto estivermos aqui, é obedecer a palavra para ser santo. Meu amigo, minha amiga, jovem, escute este conselho que eu tenho para te dar. Quando seu pai e a sua mãe abrem a Bíblia para você, para te dar um conselho, eles não querem ver a sua destruição, eles querem ver em você a santificação. Quando o pastor está dando um sermão para a igreja, está exortando a igreja, ele não quer ferir a igreja, ele não quer bater na igreja, ele quer gerar santificação na igreja, porque a santificação só vem pela palavra de Deus. A nossa geração não está perdida, ainda existe a palavra. A nossa geração não está perdida, ainda tem pessoas que dizem: eu quero ouvir a palavra. A nossa geração não está destruída, ainda existem corações que estão queimando, dizendo: me traga a palavra, eu quero ouvir a palavra, pregue a palavra. Se na hora da pregação é a hora mais chata para você no culto, você vai viver tudo menos santificação. Se a hora da pregação é a hora que você anda para lá e para cá e não dá valor à mensagem, você vai receber tudo menos santificação. Mas para aqueles que abandonaram tudo, aqueles que deixaram a casa, aqueles que deixaram os prazeres do mundo, oh glória, aqueles que abandonaram até falsas amizades para vir ao culto receber a palavra, o Espírito Santo me capacita de dizer: você vai se tornar mais santo essa noite. Você vai sair melhor do que você entrou. Se entrou caído, vai sair de pé. Se entrou vazio, vai sair cheio. Se entrou caído, você vai sair dizendo: só o Senhor é Deus que santifica a tua igreja pela palavra. Se coloque de pé dando glória. Por favor, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo grita na minha alma: enquanto a minha igreja permanecer ouvindo e praticando a palavra, nada poderá parar a marcha dessa igreja. Nós vamos sair daqui pessoas melhores do que entramos, porque nós não vamos apenas ouvir a mensagem que foi pregada. O
os louvores que foram entoados bíblicos, nós vamos sair daqui transformados, porque ouvimos, mas também vamos praticar a palavra que ouvimos. Eu gostaria que nós orássemos juntos esta noite. Eu quero que você peça para Deus nesta oração algo específico. Peça para Deus neste momento que Ele venha gerar mais sede no seu coração pela palavra. Peça para que o Espírito Santo neste momento reacenda novamente a paixão pelas Sagradas Escrituras. Diga para Ele: Senhor, me dá forças para que eu possa ler a Tua palavra, me dá forças para que eu possa voltar a valorizar a pregação do Evangelho. Senhor Jesus, estamos na Tua presença e nós acabamos de ouvir a mensagem, Senhor, que veio ao nosso coração. Ó Pai, estamos aqui não para te pedir carro, não para te pedir casa e nem dinheiro. Hoje viemos ao culto, Senhor, para te pedir: aviva-nos, coloque em nosso coração a sede pela palavra, reacende novamente em nossa alma o desejo e a paixão pelas Sagradas Escrituras. Pai, nos ajuda a guardar a palavra que ouvimos. Não permita que ao sairmos para fora o diabo roube a palavra que recebemos, porque já podemos enxergar pelos olhos da fé a cura sendo manifestada, a salvação seja manifestada, o renovo espiritual sendo manifestado, o avivamento acontecendo entre nós, porque o avivamento só acontece pela palavra, a santidade só vem pela palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Você que toma posse desta palavra, aplaude forte o nome de Jesus.